O hotel não aparecia nos aplicativos. Clara percebeu isso assim que Daniel estacionou o carro diante da fachada antiga, meio apagada pela chuva fina que caía desde o início da estrada. O letreiro piscava de forma irregular, como se estivesse indeciso entre existir ou desaparecer de vez. Algumas letras já não acendiam mais. "Tem certeza de que é aqui?" Ela perguntou, cruzando os braços. Daniel desligou o motor, evitando olhar diretamente para ela. Foi o único lugar disponível. Ela soltou um riso seco. Claro que foi. O silêncio que se seguiu não era novo. Era o mesmo silêncio que vinha crescendo entre eles há meses. Pesado, carregado de coisas não ditas, de palavras engolidas por orgulho ou cansaço. Eles não estavam ali por acaso. O fim de semana naquele hotel era uma tentativa, talvez a última, de salvar algo que já parecia gasto. Ou pelo menos entender quando tudo começou a quebrar. O saguão era mais frio do que o esperado. Não apenas na temperatura, mas na sensação. O ar parecia imóvel, denso, como se guardasse histórias demais. Atrás do balcão, um homem os observava. Ele não sorria. "Reserva em nome de Daniel Alves", disse Daniel, aproximando-se. O homem não respondeu imediatamente. Apenas os encarou por alguns segundos a mais do que seria confortável. Então, sem dizer nada, puxou um livro de registros antigo, folheou algumas páginas e assentiu lentamente. Quarto 313. Clara franziu a testa. "Entiteto... Não tem outro?" O homem levantou os olhos para ela pela primeira vez. "Esse já está preparado." A forma como ele disse aquilo fez algo no estômago dela se revirar. "Preparado? Para quem?" Daniel pegou a chave, uma chave de verdade, pesada, com um número gasto preso a ela, e fez um gesto para Clara. Vamos." O elevador rangia a cada andar, como se protestasse contra o esforço. A luz interna piscava levemente, criando sombras que pareciam se mover mais do que deveriam. No terceiro andar, o corredor era longo demais e silencioso demais. Os passos deles ecoavam de forma estranha, como se o espaço fosse maior do que parecia. O número 313 estava no final. A porta estava entreaberta. Clara parou. "Você deixou alguém entrar antes da gente?" Daniel balançou a cabeça. "Claro que não." Ele empurrou a porta devagar. O quarto estava arrumado, impecável. A cama feita, cortinas fechadas, uma única luminária acesa, criando um tom amarelado no ambiente. Mas havia algo errado. Algo que Clara não conseguia nomear de imediato. Até que percebeu. Havia 2 taças de vinho sobre a mesa. Uma delas já estava manchada, como se alguém tivesse bebido. "Você pediu isso?" ela perguntou. "Não." Daniel se aproximou lentamente. "Talvez seja cortesia do hotel." Clara não respondeu. Ela não conseguia tirar os olhos da taça. Porque por um segundo, só um segundo, ela teve a sensação de que o líquido ainda estava se movendo. Como se tivesse sido tocado há poucos instantes. Ela se virou. "Eu não gosto disso." Daniel passou a mão pelo rosto, claramente irritado. Clara, por favor, não começa." "Não começa o quê?" "Isso, essa paranoia. A gente veio aqui para tentar resolver as coisas, lembra?" Ela riu, mas não havia humor algum no som. "Resolver? Você acha mesmo que um fim de semana vai resolver o que a gente vem ignorando há anos?" O clima mudou instantaneamente, como sempre acontecia. Mas dessa vez, algo era diferente. As palavras pareciam mais afiadas, mais precisas, como se já tivessem sido ditas antes. Daniel respondeu rápido demais. "Quem ignorou foi você." Clara piscou. Eu?" "Sim, sempre desviando, sempre fingindo que não via." Ela deu um passo atrás. Do que você está falando?" Daniel abriu a boca para responder. E então hesitou. Por um momento pareceu confuso, como se não tivesse certeza do que ia dizer. "Eu... não sei." O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Clara olhou ao redor do quarto, e então percebeu outra coisa. A mala dela estava aberta. "Daniel..." "O quê? Você mexeu nas minhas coisas?" Ele virou. "Não." Ela se aproximou da mala. As roupas estavam dobradas, mas não do jeito que ela costumava dobrar. Havia um vestido no topo, um vestido vermelho.
Ela o pegou devagar. Eu não trouxe isso. Daniel se aproximou também. Mas deve ser seu. Não é. Ela virou a etiqueta. Era dela. Mas não podia ser. Ela lembraria. Clara, você está exagerando. Não, eu... Ela parou. Algo veio à mente. Uma lembrança. Rápida. Confusa. Ela usando aquele vestido. Ali, naquele quarto, discutindo com Daniel. Ilha, você nunca me escuta. A voz ecoou na cabeça dela. Clara levou a mão à têmpora. Ah, você ouviu isso? Ouviu o quê? Ela olhou para ele. A gente já esteve aqui antes. Daniel riu, mas era forçado. Claro que não. Mas o riso morreu rápido, porque naquele instante ele também viu. Um lampejo. Ele, sentado na mesma cadeira. Clara chorando. A taça de vinho quebrando no chão. Ele piscou. A visão sumiu. Mas a sensação ficou. Isso não faz sentido, ele murmurou. A luz do quarto piscou, uma vez, duas, e então estabilizou. Mas algo tinha mudado. No espelho, Clara foi a primeira a notar. Daniel. Ele seguiu o olhar dela e congelou. No espelho, eles não estavam sozinhos. Havia alguém atrás deles. Uma figura indistinta. Parada, observando. Daniel se virou rapidamente. Não havia ninguém. Quando voltou a olhar para o espelho, a figura estava mais próxima. Clara prendeu a respiração. Você está vendo isso, né? Daniel não respondeu. Porque no reflexo, a figura abriu um sorriso. E então, falou. Mas não com a própria voz, com a voz deles, misturada. Vamos tentar de novo. A luz se apagou completamente. E no escuro, Clara teve certeza de uma coisa. Aquilo não era apenas um quarto. Era algo que lembrava. Algo que assistia. Algo que reescrevia. E eles tinham acabado de entrar na história errada. O escuro não era apenas ausência de luz. Era presença. Clara percebeu isso antes mesmo de conseguir respirar normalmente. Havia algo ali. Algo que ocupava o espaço entre ela e Daniel. Entre o ar e o silêncio. Entre o que era real e o que começava a se desfazer. Daniel! A voz dela saiu baixa, trêmula. Nenhuma resposta. Ela estendeu a mão no escuro até tocar o braço dele. Ele estava ali, imóvel. Fala comigo. Ele engoliu seco. Eu tô aqui. A luz voltou de repente. Forte demais. Por um instante doeu. E então o quarto estava diferente. Não completamente, mas o suficiente. A cadeira havia mudado de lugar. As cortinas estavam abertas agora, revelando uma janela que antes parecia fechada demais para deixar qualquer fresta de luz passar. Do lado de fora, porém, não havia paisagem. Apenas escuridão. Como se o hotel não estivesse em lugar nenhum. Clara se afastou da janela imediatamente. Isso não é normal. Daniel passou a mão no cabelo, tentando se recompor. Sid, a gente está cansado. Deve ser isso. Mas nem ele acreditava mais nisso. A prova estava no chão. Cacos de vidro. Uma taça quebrada. Exatamente como no lampejo que ele tinha visto antes. Ele se agachou lentamente. Mas isso não estava aqui. Clara não respondeu. Ela estava olhando para a parede. Havia algo escrito nela. Algo que definitivamente não estava ali antes. Ela se aproximou. As letras pareciam riscadas com algo pontiagudo, como unha ou vidro. Dessa vez não minta. O ar ficou pesado. Daniel, ela sussurrou. Ele se levantou e foi até ela. Quando leu a frase, ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é alguma pegadinha? Mas a voz dele falhou no meio da frase. Clara virou para ele devagar. Você mente para mim? A pergunta veio rápida, cortante. Mas havia algo estranho nela. Não parecia nova. Parecia repetida. Daniel piscou. Todo mundo mente às vezes. Não bebi. Não foi isso que eu perguntei. O tom dela mudou. Mais frio. Mais firme. Como se estivesse seguindo um roteiro. Você mente para mim? O coração de Daniel acelerou. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquela pergunta importava mais do que deveria. Mais do que fazia sentido. Clara. Ela deu um passo à frente. Responde. E então, como um eco distorcido, o quarto respondeu junto. A voz deles, misturada. Responde. Daniel fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, ele não estava mais no quarto. Ou melhor, estava.
Mas não naquele momento. Clara estava de costas para ele, usando o vestido vermelho. O mesmo da mala. Ela chorava. Eu sei, Daniel. A voz dela era diferente, mas quebrada. Ah, sei o quê? Ele, outra versão dele, estava sentado na cama, olhando para o chão. Sobre ela, o estômago de Daniel revirou. A Clara não mente para mim! A cena congelou, como uma fotografia. E então, desapareceu. Daniel voltou ao presente com um sobressalto. Clara estava na frente dele, olhando fixamente. Sobre quem? Ele ficou em silêncio. Ela percebeu. E o pior não foi a resposta. Foi a ausência dela. Existe alguém, não existe? Não é assim. E então, como é? A lâmpada explodiu. O quarto mergulhou numa meia-luz pulsante, vindo de algum lugar indefinido. E então as vozes começaram. Sussurros, discussões, fragmentos. Você prometeu... Não significa nada. Eu vi as mensagens. Você também não é perfeita. Clara levou as mãos aos ouvidos. Para! Mas não parava. Porque não vinha de fora. Vinha do próprio quarto. Ou pior, deles. Daniel recuou até encostar na parede. Então percebeu algo que fez seu sangue gelar. A frase na parede havia mudado. Agora dizia, Agora termine. Clara, ele disse com a voz falhando. Ela olhou e entendeu. O rosto dela mudou. Não era só raiva. Era algo mais profundo. Algo que parecia ter sido acumulado. Por mais tempo do que aquela relação realmente tinha. Você me traiu. Não era uma pergunta. Era uma sentença. Daniel abriu a boca. E dessa vez, ele não conseguiu mentir. Sim! O silêncio foi absoluto. Pesado. Final. E então, o quarto reagiu. As paredes estremeceram levemente. Como se algo tivesse sido acionado. Clara ficou imóvel. Os olhos marejados. Mas havia algo estranho. Ela não parecia surpresa. Parecia aliviada. Demorou. Ela sussurrou. Daniel franziu a testa. Não, o quê? Ela olhou ao redor. Então falou algo que ele não esperava. Essa é a terceira vez. O chão pareceu desaparecer por um segundo. Não, o quê? É a terceira vez que a gente chega até aqui. O coração dele disparou. Do que você está falando? Clara deu um passo atrás. A primeira vez você mentiu. As luzes piscaram. Por um instante, Daniel viu sangue no chão. Depois sumiu. A segunda, você tentou ir embora. A porta do quarto tremeu violentamente. Como se algo tivesse impedido alguém de sair. E agora? Ela respirou fundo. Agora você disse a verdade. O quarto ficou completamente imóvel. Silencioso. Como se estivesse esperando. Daniel não conseguia pensar direito. Isso não é possível. Clara sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era cansado. A gente não saiu daqui, Daniel. Nunca saiu. As lembranças começaram a voltar. De uma vez. Violentas, fragmentadas, discussões, gritos, a porta trancada, o desespero. E então, um empurrão, um tropeço. Uma cabeça de Clara batendo na quina da mesa. Silêncio. Sangue. Muito sangue. Daniel caiu de joelhos. Não. A voz dele saiu quebrada. Não, não, não. Clara o observava. Você tentou consertar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu não queria... Eu sei. Ela se aproximou. Mas já tinha acontecido. A voz dela suavizou. E esse lugar? Ela olhou ao redor. Não deixa inacabado. Daniel levantou o olhar lentamente. Então isso é... o quê? Um castigo? Clara pensou por um instante. Não. Ela balançou a cabeça. É uma repetição. O quarto começou a vibrar levemente. Como se estivesse chegando ao fim de algo. Até dar certo. E o que é dar certo? Daniel perguntou desesperado. Clara o encarou. Longamente. Na verdade, o silêncio caiu mais uma vez. Mas agora era diferente. Mais leve. Mais vazio. A figura apareceu no espelho. Mais nítida dessa vez. Sem rosto definido. Mas satisfeita. Concluído. A voz ecoou pelo quarto. E então, as paredes começaram a desaparecer. Não desmoronar. Desaparecer.
como tinta sendo apagada, como memória sendo reescrita. Daniel tentou segurar Clara, mas a mão dele atravessou a dela. Clara! Ela sorriu. Dessa vez de verdade. Triste, mas em paz. A gente não era para continuar. A voz dela já estava distante. Só precisava terminar. Não, mas ele já estava sozinho. O quarto 1313 estava vazio. Sem móveis, sem marcas, sem história. A porta se abriu lentamente. Do lado de fora, o corredor parecia normal. Silencioso. Antigo. Como sempre. O homem da recepção estava lá, esperando. Finalizou? Ele perguntou. Daniel não respondeu. Não conseguiu. Ele apenas saiu andando, sem olhar para trás, sem saber se estava livre ou se apenas tinha sido reescrito também. No balcão, o livro de registros se abriu sozinho. Uma nova linha apareceu. Quarto 313, concluído. E abaixo, lentamente, outras palavras começaram a surgir. Próximos hóspedes, aguardando. O letreiro do hotel piscou mais uma vez na noite chuvosa. E por um breve instante, uma nova luz acendeu. Como um convite ou um aviso. Porque o quarto 313 nunca fica vazio por muito tempo. E sempre há histórias que ainda não terminaram.